A sala estava mergulhada em silêncio, quebrado apenas pelo som baixo de cadeiras sendo arrastadas e por tosses contidas, quase pedindo desculpa por existir. O ar cheirava a lavanda, vinda do incenso que queimava lento no canto da mesa coberta por toalha branca. Sobre ela, um jarro simples com flores frescas tentava suavizar a atmosfera pesada de expectativa. Era noite, mas dentro daquele centro espírita parecia não haver tempo, apenas espera. Cada coração ali carregava sua própria ferida, cada olhar dizia coisas que a boca não tinha coragem de pronunciar. No fundo, uma mulher de cabelos já grisalhos segurava um lenço branco com tanta força que o tecido parecia ser parte de sua pele. As mãos tremiam, os olhos estavam inchados, como se o choro fosse uma fonte que não cessava. Essa mulher era Helena. Seus passos até aquele lugar tinham sido guiados mais pelo desespero do que pela fé. Não acreditava em milagres, tampouco tinha certeza se acreditava em vida após a morte. Mas a dor pela perda do filho era tão grande que aceitaria qualquer centelha, qualquer sinal, mesmo que fosse apenas uma palavra para acalmar a ferida aberta em seu peito. O médium entrou em silêncio. Homem de estatura mediana, roupa simples, olhar sereno. Sentou-se à mesa, respirou fundo e fechou os olhos. O ambiente pareceu prender o ar com ele. Os minutos passaram e, de repente, o som da caneta deslizando no papel encheu a sala. O barulho, repetitivo e firme, foi como um tambor batendo dentro de cada pessoa ali. Helena sentiu um arrepio correr pelos braços, um frio que não era medo, mas expectativa. Algo estava prestes a acontecer. O médium ergueu o rosto, examinou o que havia escrito e perguntou em voz calma, mas firme. Há aqui uma senhora de nome Helena. O coração dela disparou. Por um instante, quis negar, fingir que não era com ela. Mas todos os olhares convergiram para seu canto. Sem forças para se levantar, apenas acenou. O médium sorriu com bondade. Tenho uma mensagem para você. A caneta ainda estava úmida quando ele começou a ler. As palavras eram simples, mas cada uma atingia Helena como uma flecha. Mãe, sei que você não entende porque precisei partir tão cedo. Eu também quis ficar, também lutei, mas minha estrada aqui terminou antes da sua. Não queria que fosse assim, mas a vida me chamou de volta. Perdoe-me pelas noites em que não voltei, pelas vezes que a deixei em aflição. Perdoe-me por todas as lágrimas que causei. Continuo sendo seu filho, aquele mesmo que você embalava e chamava de meu pequeno guerreiro. Estou vivo, mãe, de um jeito diferente, mas ainda perto de você. Helena deixou o lenço escorregar das mãos. O coração dela gelou. Meu pequeno guerreiro. Esse apelido era segredo entre os dois, usado apenas nas noites de febre da infância. Ninguém mais poderia saber. O peito dela se apertou, e lágrimas escorreram sem que pudesse contê-las. A voz prosseguiu, firme. Eu precisava escrever esta carta porque a minha, a que você nunca recebeu, se perdeu. Era meu último pedido de perdão, mas nunca chegou às suas mãos. Hoje, enfim, posso dizer, eu te amo, e não quero que se culpe. Minha partida não foi sua falha. Você fez tudo o que podia, mais do que eu merecia. As lágrimas transformaram-se em soluços. Era como ouvir a voz dele. O mundo ao redor desapareceu, e por um instante só havia ela e o amor de seu filho. O médium fechou os olhos, respirou fundo e encerrou a leitura. O silêncio se espalhou até que os soluços e choros discretos voltaram a preencher a sala. Helena estava atônita. Como aquele homem sabia de algo tão íntimo? Como podia repetir palavras que só ela e seu filho conheciam? A razão lutava contra o coração. Mas, no fundo, ela sabia. Não era imaginação. Era Daniel. Ele havia encontrado um jeito de falar com ela. E assim começava a jornada de Helena, com uma carta que nunca chegou em vida, mas que do outro lado encontrou caminho até o coração da mãe. Enquanto as lágrimas ainda corriam, uma pergunta começou a arder em sua mente. Por que a carta original nunca chegou? O que havia acontecido com ela? A resposta a essa pergunta iria levá-la de volta ao passado, ao início da história, para reviver cada detalhe da vida com seu filho e descobrir segredos que nunca imaginou. A mensagem abriu em Helena não apenas a esperança, mas também a dúvida. O que havia na carta original que nunca chegou? Para encontrar a resposta, ela precisaria revisitar lembranças antigas, feridas abertas e verdades escondidas. O passado começava a chamá-la de volta. Naquela noite, quando voltou para casa depois da reunião no centro espírita, Helena se sentou à beira da cama com o lenço ainda úmido nas mãos. O silêncio da casa parecia maior do que nunca, tão grande que ela podia ouvir o estalar das paredes e o ronco distante da geladeira. O coração latejava em seu peito como se tivesse corrido uma maratona.
A mensagem recebida ainda pulsava dentro dela, mas junto com a emoção nasceu também a dúvida que não lhe daria descanso. Que carta era aquela de que Daniel falava? Onde estava? Por que nunca chegou às suas mãos? Na madrugada, com os olhos pesados e o corpo exausto, Helena adormeceu em meio a lembranças. Sonhou com o quarto de Daniel quando ainda era criança. Na cena, o menino, magro e pálido, estava deitado na cama, suando de febre. O abajur iluminava seu rosto e ela, ajoelhada ao lado, segurava-lhe a mão e repetia em voz baixa: "Aguenta firme, meu pequeno guerreiro, vai passar." O menino sorria, mesmo frágil, e parecia acreditar mais nas palavras da mãe do que nos remédios. Helena acordou chorando, mas com a sensação clara de que precisava voltar ao passado para entender o presente. Nos dias seguintes, ela começou a revisitar a vida que tivera com Daniel. A infância dele foi marcada por doenças respiratórias que a preocupavam constantemente. O cheiro de xarope doce ainda lhe vinha à memória, assim como o barulho da bombinha de inalação que tantas vezes enchia o quarto. Helena nunca deixou de cuidar dele, mesmo quando o pai, Marcos, reclamava que ela o mimava em excesso. Marcos sempre achou que Daniel precisava endurecer para a vida, mas Helena acreditava que a sensibilidade do filho era sua maior força. Na adolescência, Daniel transformou aquela sensibilidade em música. Helena lembrava da primeira vez que o ouviu dedilhar uma canção simples no violão. As notas ainda soavam inseguras, mas seus olhos brilhavam como se tivesse descoberto uma nova forma de respirar. A cada acorde, o ar do quarto se enchia de esperança. A partir daí, o violão se tornou seu companheiro inseparável. Ele tocava de manhã, de tarde, e às vezes até de madrugada. A música era sua maneira de se comunicar quando as palavras falhavam. Helena o apoiava, mas Marcos se irritava cada vez mais. Achava que o filho perdia tempo, que precisava estudar para uma carreira séria. As discussões entre pai e filho foram crescendo como tempestades mal contidas. Helena sempre se colocava no meio, tentando apaziguar, mas no fundo sabia que a distância entre os dois só aumentava. Daniel, por sua vez, procurava na rua e entre amigos o que não encontrava em casa: compreensão. Foi nesse período que Helena começou a notar algo diferente. Às vezes, encontrava Daniel escrevendo em um caderno velho, sempre fechando às pressas quando ela se aproximava. Outras vezes, via sobres em cima da escrivaninha, mas ele mudava de assunto sempre que ela perguntava. Certa noite, ao entrar no quarto para deixar roupas limpas, percebeu um envelope com seu nome escrito de forma apressada. Ficou tentada a abrir, mas não teve coragem. Pensou que talvez fosse uma surpresa de aniversário, uma música escrita para ela, e preferiu esperar. No entanto, nunca recebeu nada. Esse detalhe voltou com força agora, depois da mensagem no centro espírita. A carta mencionada só podia ser aquela. Mas por que não chegará até ela? Quem a teria lido? Quem a teria escondido? A dúvida começou a corroer-lhe o peito. Enquanto essas perguntas a assombravam, outras lembranças voltaram. O dia do acidente ainda era uma ferida aberta. Ela lembrava do telefone tocando na madrugada, do som frio da voz que lhe deu a notícia. Lembrava de correr até o hospital e sentir o cheiro de álcool e desinfetante enquanto via o corpo do filho sem vida sobre a maca metálica. Lembrava de como o mundo perdeu as cores naquele instante. Tudo aquilo parecia ter acontecido ontem. Mas agora, com a revelação da carta, sentia que ainda havia algo que não sabia, algo que mudava o sentido da tragédia. Naquela mesma semana, tomou coragem e foi até o quarto de Daniel, que permanecia intocado desde sua morte. O ar ali dentro tinha cheiro de poeira e lembranças. Cada objeto carregava um pedaço da vida dele. As cordas gastas do violão encostado na parede, o casaco pendurado na cadeira, os cadernos amontoados sobre a mesa. Helena passou os dedos pelas capas, uma a uma, até encontrar aquele velho caderno onde lembrava ter visto o envelope. Abriu com cuidado, sentindo o papel áspero sob suas mãos. No meio das páginas, encontrou marcas de folha arrancada. E ali estava a prova. Ele de fato escrevera algo que não estava mais lá. O coração dela acelerou. Quem poderia ter pegado? Por quê? Enquanto folheava, encontrou pequenos rabiscos, frases soltas que pareciam ensaios para algo maior. Entre elas, leu: "Preciso dizer que te amo. Não quero que se culpe. A música é meu jeito de respirar." Eram como sementes do que provavelmente estava na carta final. Helena sentou-se na cama e deixou o caderno cair sobre as pernas. As lembranças começaram a se misturar com suspeitas. Marcos. O pensamento surgiu como um relâmpago. Ele era a única outra pessoa que poderia ter tido acesso ao quarto. E se tivesse encontrado a carta?
E se tivesse guardado? O estômago de Helena se embrulhou só de imaginar. Lembrava-se bem de como Marcos reagira após a morte do filho. Fechado, calado, não derramara lágrimas diante dos outros, mas seus olhos diziam outra coisa. Teria ele escondido a carta para poupá-la de algo doloroso? Ou para esconder algo dele mesmo? As perguntas eram muitas, e a única certeza era que não conseguiria descansar sem a verdade. Aquela carta não era apenas um papel. Era o elo entre ela e Daniel, o último gesto de amor que ele tentará deixar. Recuperá-la era, para ela, uma questão de sobrevivência. Naquela noite, antes de dormir, Helena ajoelhou-se ao lado da cama e, em voz baixa, fez sua primeira oração sincera em muito tempo. Não pediu provas, não pediu milagres. Pediu apenas força para encontrar a verdade. Ao fechar os olhos, sentiu como se alguém passasse levemente a mão em seu cabelo, e um arrepio quente percorreu sua nuca. Pela primeira vez desde a tragédia, conseguiu dormir sem pesadelos. Mas ao acordar, uma decisão estava tomada. Iria atrás de Marcos. Só ele poderia lhe dar as respostas. O reencontro entre Helena e Marcos não seria fácil. Ela queria a verdade sobre a carta, mas Marcos carregava seus próprios segredos e culpas sobre a morte de Daniel. Na busca pela verdade, Helena descobriria que a carta escondia. Naquela manhã, o sol parecia preguiçoso, escondido atrás de nuvens pesadas que deixavam a cidade em um tom cinzento, quase metálico. O ar estava úmido e cheirava a terra molhada, mesmo sem ter chovido. Helena se levantou cedo, mas demorou para se arrumar. Olhava ao espelho, passava a mão no cabelo preso às pressas, ajeitava o lenço no pescoço e desfazia, como quem procura coragem em gestos pequenos. Cada movimento parecia protelar o inevitável. Ela iria até Marcos, o pai de Daniel, e pediria respostas sobre a carta. O caminho até a casa dele parecia mais longo do que era. As ruas familiares agora tinham peso. Cada esquina trazia lembranças. Daniel correndo com a mochila na infância, Daniel adolescente voltando do bar com a guitarra nas costas, Daniel discutindo com o pai na calçada. Helena caminhava devagar, como se os próprios pés resistissem. O coração, no entanto, batia forte, empurrando-a para frente. A casa de Marcos estava do mesmo jeito de sempre. Portão de ferro pintado de verde já descascado, parede com manchas de umidade, cheiro de óleo e ferro que escapava da oficina improvisada no quintal. Helena respirou fundo e tocou a campainha. O som ecoou metálico lá dentro. Alguns segundos depois, passos firmes se aproximaram. Marcos abriu a porta. O tempo marcará seu rosto com rugas fundas, a barba por fazer cobria o queixo, e os olhos, ainda escuros, carregavam um peso silencioso. Helena, disse, surpreso, sem esconder o desconforto. O que você está fazendo aqui? Ela manteve a postura, mesmo com o coração acelerado. Preciso falar com você. É sobre o Daniel. O nome do filho caiu entre eles como pedra em lago parado. Marcos respirou fundo, abriu mais a porta e fez sinal para ela entrar. O cheiro de ferrugem, graxa e madeira tomou conta do ambiente. A sala era simples, com móveis antigos, cortinas gastas e o relógio de parede parado, como se o tempo tivesse decidido não avançar ali. Helena ficou de pé, sem aceitar o convite para sentar. Seus olhos se fixaram em Marcos. Eu encontrei o caderno do Daniel. Havia uma folha arrancada, um envelope que desapareceu. Mas ele escreveu uma carta para mim. Eu preciso saber, você a viu? Marcos desviou o olhar, passou a mão na barba, como quem tenta ganhar tempo. Carta, repetiu, fingindo surpresa, mas sua voz tremia levemente. Helena não se deixou enganar. Não adianta negar. Eu sei que havia uma carta. Ele mencionou isso, e eu a vi antes, no quarto. Só quero saber, foi você que pegou? O silêncio dele foi mais revelador do que qualquer resposta. Helena sentiu o corpo inteiro se arrepiar. A respiração de Marcos estava pesada, como se carregasse uma tonelada nas costas. Finalmente, ele suspirou e disse em voz baixa. Sim. Eu peguei a carta. As pernas de Helena fraquejaram, e ela se sentou no sofá sem perceber. O estofado tinha cheiro de mofo, e a madeira rangia sob seu peso. As palavras ecoaram em sua cabeça. Ele tinha pegado. Ele tinha escondido. Por quê? Perguntou, quase num sussurro, a garganta seca. Por que faria isso comigo? Marcos apertou as mãos, olhando para o chão. Porque não era uma carta só para você. Era para nós dois. E eu não consegui suportar o que estava escrito. Helena ergueu os olhos, que agora ardiam. O que dizia? Marcos se levantou, foi até uma estante antiga e puxou uma gaveta escondida. O rangido metálico ecoou pela sala.
De lá, tirou um envelope amarelado, já um pouco amassado. Colocou-o sobre a mesa de centro, com mãos trêmulas. Está aqui. Eu devia ter te dado antes. Mas fiquei covarde. Helena olhou o envelope como se fosse um tesouro perdido. Suas mãos tremiam quando o pegou. O papel tinha cheiro de poeira e tempo, mas ainda guardava o peso de algo vivo. No canto, a letra de Daniel. Para minha mãe. O coração de Helena disparou. Abriu com cuidado, temendo que o papel se desfizesse. Dentro, uma folha escrita à mão, com a caligrafia inclinada do filho. Ela começou a ler em silêncio, mas logo as palavras saíram em voz alta, como se Daniel falasse por sua boca. Mãe, se você está lendo isso, é porque tive coragem de colocar no papel o que não consegui dizer. Eu te amo. Sei que te fiz sofrer com minhas escolhas, com minhas ausências. Mas nunca duvide do quanto você é minha fortaleza. Você sempre foi minha casa, mesmo quando eu quis fugir dela. As lágrimas caíram sobre o papel. A letra estava firme, sem borrões, mas cada palavra tinha a urgência de quem escreve contra o tempo. Helena continuou, a voz embargada. Eu queria te contar que não estou sozinho. Conheci alguém que me fez acreditar que posso ser melhor. O nome dela é Camila. Talvez você não saiba quem é, mas ela significa muito para mim. Preciso que saiba disso porque é parte de mim. Se algo acontecer, cuide dela. Ela vai precisar de você tanto quanto eu precisei. A palavra Camila queimou nos olhos de Helena. Nunca ouvirá esse nome antes. Um aperto tomou seu peito. Quem era essa jovem? Porque Daniel nunca falará dela. Ela prosseguiu, com a respiração pesada. Pai, se algum dia você ler isto, quero que saiba que eu te perdoo. Sei que você sempre quis o melhor para mim, mas suas palavras doeram mais do que você imagina. Eu não quero levar mágoas. Só quero que, onde quer que eu esteja, você encontre um jeito de ser feliz também. Helena ergueu os olhos para Marcos, que agora chorava em silêncio, coisa rara de se ver. O peso da culpa estampava cada linha de seu rosto. Ela fechou a carta com cuidado, como se guardasse um pedaço da alma do filho. Por que não me contou antes? Perguntou, a voz quase sumindo. Marcos enxugou as lágrimas com as costas da mão. Porque eu tinha medo. Medo de você me odiar, medo de enfrentar a verdade, medo de reviver a dor. Mas chegou a hora. Essa carta não pode ficar escondida. Helena respirava com dificuldade. A menção a Camila agora era um novo mistério. Quem era ela? Ainda estava viva? Sabia da morte de Daniel? O coração de Helena dizia que precisava encontrá-la. Aquela jovem carregava parte da história de seu filho, e talvez parte das respostas que tanto buscava. Marcos, como se adivinhasse seus pensamentos, disse em voz baixa. Camila, eu a vi no velório. Ficou à distância, mas não teve coragem de se aproximar. O mundo de Helena pareceu girar. Uma desconhecida chorava pelo filho sem que ela soubesse. Uma jovem que Daniel amara em silêncio. Helena fechou os olhos e apoiou a carta contra o peito. Agora, o próximo passo estava claro. Precisava encontrar Camila. A revelação da carta trouxe à tona o nome de Camila, uma jovem misteriosa que fazia parte da vida de Daniel. Helena agora precisava encontrá-la, mas a busca traria verdades ainda mais dolorosas do que imaginava. Quem era Camila? O que ela escondia? Helena saiu da casa de Marcos com a carta guardada junto ao peito, protegida pela bolsa como se fosse um coração extra. A rua parecia diferente. O vento batia frio, mas não a incomodava. Seu corpo estava leve e pesado ao mesmo tempo. Leve por finalmente ter tocado a carta, pesado por carregar mais perguntas. O nome escrito no papel, Camila, queimava como brasa acesa. Os dias seguintes foram de busca. Helena vasculhou cadernos antigos do filho, tentou lembrar de rostos desconhecidos no velório, perguntou discretamente a vizinhos e conhecidos. Até que uma pista surgiu. No bar onde Daniel costumava tocar, Eu Andem, a dona, uma mulher chamada Sheila, se lembrou de uma jovem que sempre o acompanhava. Pele clara, cabelos escuros presos em trança, olhos grandes e atentos. Ele dizia que era especial, mas nunca falava muito. Só a chamava de Camila, contou Sheila. Munida da descrição, Helena foi atrás. Perguntou em padarias, no mercadinho da esquina, até que alguém lhe deu uma informação. Camila morava perto da antiga escola técnica, numa rua estreita, em uma casa simples com paredes descascadas. O coração de Helena disparou quando chegou à frente da casa. O portão estava entreaberto, o jardim tomado por mato, e um cheiro suave de roupa lavada vinha da corda de varal cheia de lençóis brancos. Ela respirou fundo, atravessou o portão e bateu à porta.
O som ecoou seco. Demorou alguns segundos até que passos leves se aproximassem. A porta se abriu lentamente, revelando uma jovem de pouco mais de 20 anos. Seus olhos eram cansados, como se guardassem mais noites em claro do que sua idade permitia. Você é a Camila? Perguntou Helena, a voz firme, mas o coração disparado. A jovem hesitou, mas respondeu. Sou, a senhora é? Sou a mãe de Daniel. O nome dele caiu entre as duas como uma corrente elétrica. Os olhos de Camila se encheram de lágrimas instantaneamente. Ela segurou a maçaneta com força, como se precisasse se apoiar para não cair. Eu sinto muito, murmurou, a voz quebrada. Quis ter coragem de procurar a senhora, mas não consegui. Helena estendeu a mão e, em silêncio, Camila a deixou entrar. A casa era pequena, com móveis simples e cheiro de chá de camomila. Um rádio tocava baixo uma música antiga, interrompida pela interferência de estática. Sentaram-se à mesa da cozinha, e o silêncio inicial parecia pesado demais para ser rompido. Até que Helena retirou o envelope da bolsa e colocou sobre a mesa. Ele escreveu para mim, e escreveu sobre você. Camila levou as mãos à boca, contendo um soluço. Eu sabia. Ele me contou que queria escrever uma carta, que precisava falar coisas que não conseguia dizer olhando nos olhos. Ele tinha medo de te decepcionar. Por que medo? Perguntou Helena, inclinando-se para a frente. Camila respirou fundo, as mãos apertando uma caneca vazia. Porque eu estava grávida. O mundo de Helena parou. As palavras demoraram a fazer sentido. Ela sentiu o ar rarefeito, como se alguém tivesse aberto todas as janelas de repente. Grávida? Repetiu, em choque. Camila assentiu, os olhos fixos no vazio. Descobri pouco antes do acidente. Daniel ficou assustado, mas também feliz. Disse que não ia fugir, que ia assumir. Ele queria te contar. Disse que precisava escrever primeiro, porque não queria ver nos teus olhos decepção. Queria que você soubesse que, apesar de tudo, ele estava tentando ser responsável. Helena levou as mãos ao rosto, lágrimas escorrendo. Imaginou o filho, ainda tão jovem, prestes a ser pai. Uma mistura de dor e orgulho a atravessou. E o bebê? Perguntou, a voz quase apagada. Camila baixou os olhos. Eu perdi. Pouco depois, no hospital. Foi como se tudo tivesse desmoronado de uma vez só. Não consegui nem me despedir dele, nem segurar nosso filho. O choro de Camila encheu a cozinha. Helena, instintivamente, segurou-lhe as mãos. Não havia reprovação, apenas compaixão. A jovem estava tão ferida quanto ela. Você não está sozinha, disse Helena, firme, como se falasse tanto para Camila quanto para si mesma. As duas ficaram ali, mãos entrelaçadas, chorando juntas. Pela primeira vez, Helena sentiu que parte do vazio deixado por Daniel estava sendo compartilhado, como se a dor, dividida, pesasse um pouco menos. Nos dias que seguiram, Helena e Camila se aproximaram. Conversaram longamente sobre Daniel, sobre as pequenas coisas que ele fazia, sobre como ria, como se distraía ao compor músicas, como sempre esquecia de onde deixava a pua da guitarra. Cada lembrança era uma ferida, mas também um bálsamo. Certa noite, Camila trouxe à mesa um objeto guardado em uma caixa de madeira, o caderno de músicas de Daniel. As páginas estavam cheias de rabiscos, versos incompletos, acordes soltos. Em uma delas, havia uma dedicatória curta. Para Camila e para quem me ensinou a lutar, minha mãe. Helena leu aquilo em silêncio, as lágrimas borrando as letras. Mas entre as páginas, havia mais, um bilhete pequeno, escrito às pressas. Se eu não voltar, é porque tive que escolher. Mas lembrem-se, eu escolhi por amor. As palavras ecoaram como trovão. O que significava? Que escolha havia sido essa? O acidente fora mesmo acaso. Helena sentiu o coração disparar. No dia seguinte, tomou coragem e voltou a falar com Marcos. Mostrou-lhe o bilhete. Ele empalideceu. Eu sabia que havia mais, murmurou. Daniel se encontrou comigo naquela noite. Ele disse que tinha algo a resolver antes de voltar para casa. Eu não entendi, só vi a pressa nos olhos dele. Helena arregalou os olhos. O que ele foi fazer? Marcos hesitou, até que confessou. Ele disse que ia encontrar o pai de Camila. O silêncio que se seguiu foi denso. Helena e Camila, juntas, foram procurar o homem. Encontraram-no em uma oficina de bairro, um homem rude, de voz grossa e mãos calejadas. O encontro foi tenso. Mas, diante da dor das duas, ele cedeu. Daniel veio me procurar, disse o homem, a voz pesada. Queria assumir a criança, queria provar que não era moleque. Eu
Eu o mandei embora. Gritei com ele. Disse que não queria saber. Ele saiu arrasado. E naquela mesma noite, aconteceu o acidente. Helena sentiu as pernas falharem. Camila chorava em silêncio. O pai dela baixou os olhos, tomado pela culpa. Se eu tivesse ouvido, se eu tivesse dado uma chance. O mistério se aprofundava. A morte de Daniel não parecia mais um acaso. Entre bilhetes, cartas e encontros, revelava-se uma teia de escolhas, culpas e silêncios. O bilhete enigmático de Daniel: eu escolhi por amor. E a revelação do encontro com o pai de Camila levantam a pergunta: teria ele sacrificado algo naquela noite para proteger alguém? Na última parte, Helena descobrirá a verdade por trás do acidente e encontrará, enfim, a paz que tanto buscava. A noite estava fria quando Helena voltou para casa depois de ouvir a confissão do pai de Camila. A cabeça latejava, as mãos tremiam, e a carta de Daniel parecia queimar em sua bolsa. As palavras "eu escolhi por amor" ecoavam como mantras sem explicação. A cada passo, as perguntas se multiplicavam. O que ele havia escolhido? O que de fato acontecerá naquela noite em que nunca voltou? O silêncio da casa a envolveu como um cobertor pesado. Helena acendeu apenas uma luz fraca na sala, abriu a bolsa e retirou a carta e o bilhete encontrados no caderno de músicas. Passou os dedos pelas letras de Daniel, tentando sentir a alma dele no traço da caneta. Mas as respostas não estavam no papel. Estavam no que ainda faltava descobrir. No dia seguinte, encontrou-se novamente com Camila. A jovem tinha olheiras fundas, mas seus olhos traziam determinação. Eu quero saber toda a verdade, disse Camila, firme. Meu pai contou o que aconteceu, mas sinto que há mais. Helena assentiu. Ele falou que Daniel saiu arrasado. Mas para onde ele foi depois? Quem mais pode ter visto? Foi então que Marcos, que acompanhava a conversa em silêncio, levantou a mão como quem carrega uma pedra no peito. Eu sei de alguém. Sua voz estava rouca. Um rapaz chamado Tiago. Ele trabalhava na oficina da esquina. Naquela noite, me contou dias depois, viu Daniel na rua. Disse que ele parecia aflito, como quem procura algo e não encontra. Essa pista reacendeu a esperança. Helena e Camila foram até a oficina, e lá encontraram Tiago, agora um jovem de 20 e poucos anos, com olhos inquietos e mãos calejadas de graxa. Ao ouvir o nome de Daniel, ele empalideceu. Eu nunca falei nada porque tinha medo, disse, olhando para o chão. Mas naquela noite eu vi. Ele atravessou a avenida correndo atrás de mim. Eu estava de capuz, e quando ouvi o carro vindo, fiquei paralisado. Daniel me empurrou. Se não fosse por ele, eu teria morrido. As palavras caíram como punhal. Helena sentiu o corpo estremecer. Então, sussurrou, foi isso que ele quis dizer. Ele escolheu por amor. Escolheu salvar você. Tiago chorava. Eu tentei ajudar, mas o carro já tinha perdido o controle. Bateu nele, e eu corri. Corri como covarde. Só anos depois tive coragem de voltar ao centro espírita. Lá me disseram que um dia eu teria que contar a verdade. Helena se levantou devagar e tocou o ombro do rapaz. Seus olhos ardiam, mas sua voz saiu firme. Você precisa parar de correr, Tiago. Ele não morreu em vão. Você carrega a vida que ele salvou. Camila, ao lado, soluçava em silêncio. O sacrifício de Daniel agora estava claro. A escolha havia sido salvar um desconhecido, mesmo que isso lhe custasse tudo. O bilhete fazia sentido. Ele escolhera por amor. Nos dias seguintes, Helena reuniu todos. Camila, Marcos, Tiago e até o pai dela. Decidiu que a verdade não podia ficar escondida em segredos e culpas. Encontrarão-se no bar El Andém, onde Daniel costumava tocar. O lugar estava fechado ao público, mas Sheila, a dona, abriu especialmente para eles. O ambiente cheirava a madeira, cerveja seca e lembranças. No centro da sala, sobre a mesa, Helena colocou a carta, o bilhete e o caderno de músicas. A guitarra de Daniel, resgatada do depósito, descansava encostada na cadeira. Hoje, disse Helena, sua voz ecoando suave, não vamos falar só da dor. Vamos falar do amor que ele deixou. Marcos tirou do bolso a velha harmônica que guardava escondida. Camila abriu o caderno e apontou para a música inacabada de Daniel. Tiago, com mãos trêmulas, pegou a guitarra. E juntos começaram a tocar. As primeiras notas foram tímidas, mas logo a melodia tomou corpo. Helena fechou os olhos. E foi nesse momento que sentiu de novo a presença suave atrás dela, a mão invisível em seu ombro, o cheiro familiar do shampoo de Daniel. Não precisou abrir os olhos para saber. Ele estava ali. Não como antes, mas de uma forma nova, maior, intocável.
Camila cantou os versos incompletos, deixando que a voz tremida fosse sustentada pelos acordes. Marcos acompanhou com a harmônica, e Tiago dedilhou a guitarra como se devolvesse ao instrumento a vida perdida. Helena batia o compasso com os dedos na mesa, lágrimas correndo, mas o coração, pela primeira vez, estava em paz. A música terminou em silêncio absoluto. Um silêncio que não era vazio, mas cheio da presença dele. Helena levantou-se e falou. A carta chegou. Não só para mim, mas para todos nós. Daniel queria que entendêssemos que o amor nunca morre. Ele vive aqui, na música, na memória e em cada gesto de bondade que escolhermos. Todos se emocionaram. Tiago chorava sem vergonha. Camila sorriu entre lágrimas. Marcos, finalmente, deixou que o choro pesado caísse sem esconder. Até o pai de Camila, que observava em silêncio, deixou escapar lágrimas grossas, limpando-as com as mãos calejadas. Naquele instante, a dor se transformou. Não desapareceu, mas se transfigurou em algo suportável, em algo que carregava sentido. Meses depois, o bar El Andém virou ponto de encontro semanal. Helena, Camila, Tiago, Marcos e outros começaram a se reunir para cantar, tocar e compartilhar histórias. Cada música era uma oração, cada acorde um agradecimento. A comunidade crescia, e pessoas desconhecidas entravam apenas para ouvir, beber um copo d'água e sentir a paz que pairava ali. Helena guardava a carta original de Daniel em uma caixa de madeira, junto ao bilhete e ao caderno. Às vezes, abria para reler, mas já não chorava como antes. Lia como quem visita uma cicatriz. Doía, mas também lembrava da força que nasceu da ferida. Uma noite, após uma dessas reuniões, Helena sonhou com Daniel. No sonho, ele estava sentado em uma sala iluminada por uma luz dourada. Tinha a guitarra no colo e sorria. Obrigado, mãe, disse ele, sem mover os lábios, mas Helena ouviu claro como nunca. A carta chegou. Ela acordou com lágrimas nos olhos, mas eram lágrimas leves, de quem descansa. Olhou para o teto e murmurou. Sim, meu filho. A carta chegou. E assim, o que começou como uma busca dolorosa por respostas transformou-se em um caminho de cura, união e amor. A carta que nunca chegou em vida encontrou seu destino, não apenas nas mãos de Helena, mas no coração de todos que aprenderam a abrir as portas para o amor.